Você está pronto para viver a Semana Santa ou só assistir? Porque tem uma diferença, né? Bem grande entre estar presente e realmente viver. Estamos aqui com o nosso Minuto Católico, um espaço para entender melhor a fé católica e viver ela no dia a dia. Antes de iniciarmos, se inscreve aí para ajudar o nosso canal a crescer e compartilhar com o seu amigo se realmente esse conteúdo fizer sentido para você. Nós entramos na semana mais importante de todo o ano, que é a Semana Santa. Ela não é apenas uma semana no calendário, ela é o centro da nossa fé. É o momento em que o Cristo se entrega, a cruz ela realmente acontece e a nossa salvação ela se realiza. Mas, mesmo assim, muita gente vive essa semana como qualquer outra. Vai à missa, participa de algum momento ou outro, mas não mergulha no que está acontecendo. E existe um erro muito comum, que é tratar a Semana Santa como um evento e não como um encontro. Então você não é um espectador da paixão de Cristo, você é parte dela. Porque lá em Isaías 53 já nos traz isso. Ele carregou as nossas dores. Então não é só dele, ele carregou as nossas dores. Então não foi algo distante, foi por você. Viver a Semana Santa não é apenas ir na igreja, nem apenas cumprir uma obrigação. É entrar de corpo e alma no mistério. É simplesmente silenciar, é refletir, é se confrontar acima de tudo e se converter. A Semana Santa, agora com o Domingo de Ramos, nesse dia em específico, a igreja ela recorda a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O povo ele recebe com ramos, aclamações e muitas alegrias. Mas existe aqui uma tensão bem profunda, porque o mesmo povo que acolhe vai ser o povo que depois vai crucificar. E vai estar lá gritando, crucifica-o. Então, mas por que a igreja ela começa assim a Semana Santa? Porque ela quer nos mostrar que a fé superficial ela é instável. É fácil aclamar, é fácil ficar feliz, seguir a Cristo quando ele entra como rei. Difícil mesmo é você permanecer com ele quando ele sobe para a cruz. Domingo de Ramos já nos faz a seguinte pergunta: você quer Jesus apenas quando ele corresponde às suas expectativas ou também quando ele te conduz pela cruz? Então, além disso, nesse dia a igreja proclama já a paixão do Senhor, porque ela não quer que a entrada em Jerusalém seja entendida somente como uma vitória política. Ela quer que a gente entenda desde o início que o rei entra para se entregar. Então, a partir da Segunda-feira Santa já, a liturgia ela entra numa preparação mais intensa. A igreja, ela começa a nos colocar diante de cânticos do servo do Senhor, especialmente do profeta Isaías. Esses textos mostram que o Messias, ele não vai vir como um conquistador humano, mas sim como um servo que vai sofrer, que vai ser obediente e que vai se entregar. Na Segunda-feira Santa, a liturgia ela também costuma colocar Jesus lá em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. É lá onde a Maria unge os pés de Jesus com perfume, num gesto de amor, de reverência e antecipação da sua sepultura. E por que isso é importante? Por que a igreja quer nos mostrar duas coisas? Jesus sabe para onde está indo e o amor verdadeiro sabe reconhecer a entrega antes mesmo de conhecer a dor. A segunda-feira, ela nos ensina que a Semana Santa ela não começa na violência, ela começa no amor que se oferece. Então, na Terça-feira Santa, a liturgia ela já se aprofunda num clima mais de gravidade, onde Jesus ele anuncia que será traído. Ali, o ambiente em torno já não é mais só de preparação, agora já tem uma tensão interior. Todo mundo fica, mas quem, Senhor? Quem que vai te trair? O Evangelho
eles nos mostram a dor de Cristo diante da infidelidade dos seus. Não é só a cruz que pesa ali, é muito mais. Pesa também a traição, pesa a fuga, pesa a fraqueza dos que estavam ali do lado deles, acompanhando e vendo todos os seus sinais, todos os seus milagres acontecendo. E por que que a igreja nos faz passar por isso? Porque a Semana Santa, ela não é só sobre a maldade dos outros. Ela é também sobre as nossas infidelidades, as nossas omissões e os nossos medos. Então, Terça-feira Santa, ela nos confronta com uma verdade dura, que é possível estar perto de Jesus e ainda assim não ser fiel. A Quarta-feira Santa já, ela carrega tradicionalmente um peso muito particular, porque nela a liturgia destaca a traição de Judas, que é o dia que se contempla mais claramente o preço de entrega de Cristo e a miséria do coração do humano, né, que vende o Senhor. Judas, ele não traz Jesus só por ignorância, ele realmente entrega, porque a igreja, ela destaca isso justamente na quarta, porque ela quer que, antes de entrarmos no tríduo pascal, a gente encare seriamente o drama do pecado. Não um pecado abstrato, mas o pecado concreto, aquele que é pessoal, que é livre, que você faz de livre e espontânea vontade. A quarta-feira ela nos obriga a olhar para dentro e perguntar: em que momento eu também troco Cristo por conveniência, por medo, por vaidade ou por interesse? É um dia de forte exame de consciência. Aí vamos para a Quinta-feira Santa, que a igreja ela entra no tríduo pascal. Aqui não estamos apenas em preparação. Aqui nós já estamos com o coração do mistério. Então, nesse dia, celebramos especialmente três grandes realidades: a instituição da Eucaristia, onde Jesus entrega o seu corpo e sangue; a instituição do sacerdócio ministerial, que é porque ele confia aos apóstolos a missão de perpetuar esse ministério. O que acontece? Por isso que a Igreja Católica Apostólica Romana, que é a sucessão de apóstolos. E também, nesse dia, tem o lava-pés. Cristo, ele mostra que a sua autoridade é serviço. E por que tudo isso está reunido no mesmo dia? Porque a igreja ela quer mostrar que o amor de Cristo se faz no alimento, se faz no serviço e se faz também na permanência. Então a Quinta-feira Santa, ela é o dia em que Jesus não apenas fala de amor, ele o deixa visível, sacramentado e concreto. E depois disso, da missa, da ceia do Senhor, o altar ele é totalmente desnudado. E a igreja ela entra numa atmosfera de silêncio e vigília. Por quê? Porque agora tudo aponta para a noite de entrega. A Sexta-feira Santa, ela é o dia da paixão e morte de Cristo. Então é um dia de silêncio, jejum, recolhimento e adoração da cruz. Nesse dia não há missa. E por que não há missa nesse dia? Porque a igreja ela quer que você dê toda a atenção e esteja voltada para o sacrifício de Cristo. Então a liturgia nesse dia, ela é sóbria, austera e profunda. Porque o centro não é a ação da comunidade, mas a contemplação da entrega de Jesus. Então a cruz, ela não é um acidente, ela não é uma derrota. Ele não está acontecendo um fracasso ali. É o lugar onde o amor se manifesta ao extremo. Então a Sexta-feira Santa ela existe para que ninguém banalize o preço da redenção. Então ele nos obriga a parar, ele nos obriga a olhar, ele nos obriga a permanecer. E a entender que o cristianismo ele não é construído sobre ideias bonitas, mas sobre um Deus que morreu por amor. E aí vem o Sábado Santo, que é um dos dias mais profundos de todo o ano litúrgico. À primeira vista, parece que nada acontece. Cristo está no sepulcro, a igreja silenciada e o altar permanece vazio. E por que esse dia é tão importante?
porque ele ensina a fé que espera. Vivemos numa geração em que quer respostas imediatas, soluções muito rápidas, sinais o tempo todo. Ah, poxa, por que Jesus ele não me envia sinal? Por que eu peço tanto e ele não me responde? Gente, Jesus ele também age no silêncio. Deus age no silêncio. E é o dia que aparentemente tudo terminou, mas na verdade a vitória está sendo preparada. Esse dia nos forma em confiança. A confiança que permanece mesmo quando vocês não conseguem ver nada. À noite, a igreja ela já celebra a Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. Ali a escuridão é vencida pela luz do Círio Pascal, porque Cristo é ressuscitado, rompe a noite do mundo. E já no domingo, a ressurreição ela não é apenas um final feliz da história. Ela é a proclamação de que Cristo venceu. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte e o poder das trevas. A Páscoa, ela não apaga a cruz, ela revela o sentido dela. Então só entende a ressurreição quem realmente atravessou essa paixão, que só entende a vitória quem realmente contemplou a entrega. Por isso a igreja nos faz caminhar por toda essa semana, porque a Páscoa ela não pode ser celebrada apenas com uma alegria vazia. Ela é a alegria nascida da redenção. Você pode participar de tudo e ainda assim não viver de nada. Você pode estar presente, ouvir tudo, você pode ver tudo e ainda assim sair igual como entrou. Por que a Semana Santa ela exige a entrega? Porque você tem que se entregar. Por que ela exige consciência? Você tem que ter consciência daquilo que você está fazendo. E decisão. Viver a Semana Santa é uma decisão que você precisa tomar. Se você quer viver a Semana Santa de verdade, então diminua o barulho, reduza as distrações e reserve um tempo para oração. Participe com muita atenção. Se coloque sempre diante de Deus com sinceridade. Não como quem só assiste, mas como quem realmente precisa de redenção. Porque Cristo não passou essa semana por obrigação. Ele realmente escolheu. E lá em João 10:18 dizia: ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Então ele se entregou por amor. A pergunta é: você vai só assistir isso acontecer ou vai responder a esse amor? A Semana Santa ela não é para ser observada, ela é para ser vivida. E me diz aqui, você está pronto para viver ou só para assistir? Esse foi o nosso Minuto Católico, onde a fé católica é expressada com clareza e vivida com propósito.